Graças a Deus, cumprimento a todos os meus irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero falar, meus irmãos, prosperidade. A prosperidade, ela só é realmente um ato de fé ou lei da semeadura? Vamos meditar junto nisso? Eu acho muito interessante esses temas, sabe? Porque eles abordam realmente a fé cristã na sua essência. Boa parte das pessoas querem receber de Deus as grandes promessas que vêm do Senhor. Mas eu fico assim, ao mesmo tempo, admirado de ver a falta de conhecimento de algumas pessoas, não são de todas, de que lei da semeadura e fé tem uma ligação muito forte? Tem. Viver da fé e ser abençoado são as mesmas coisas? Tem a mesma ligação? É interessante a gente olhar nesse ponto de vista, falando primeiramente da fé, descrita em Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 38 está escrito: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma, está dizendo aqui o próprio Deus, a minha alma não tem prazer nele, a minha alma não tem prazer nele. Então assim, o justo viverá da fé. Se ele recuar, eu não tenho prazer nele. E o que seria recuar? Mas recuar do quê? O justo viverá da fé, tal, mas se ele recuar, aí você pergunta, tá, mas recuar do quê? Então, o que é viver da fé? O que é viver da fé? Vamos começar desse ponto. Viver da fé é ser um pregador do evangelho? Viver da fé é ter como base as palavras de Deus? Segundo o texto que eu acabei de ler agora à tarde, Josué estava muito preocupado com o que ele faria com o governo que lhe foi dado. Então uma das coisas que Josué se preocupou era se o povo seria abençoado através do seu próprio governo. Então Deus deu uma instrução a Josué dizendo, Josué capítulo 1 e versículo 8 está escrito assim: não se aparte da sua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer conforme quanto tudo nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. Quer dizer, você guardar a palavra vai fazer você prosperar os seus caminhos, e então prudentemente vai te conduzir. Quer dizer, a partir do momento que você começa a ler a Escritura e começa a entender o que Deus quer de você, das suas atitudes, você vai prosperar o seu caminho e de maneira prudente, quer dizer, você não vai errar. Mas para isso você precisa conhecer o Evangelho, você precisa conhecer a fé, porque assim, muita gente que fala que tem fé, eu tenho fé porque eu creio em Deus, isso é uma coisa. Agora a fé que faz você viver dela é outra coisa. Por exemplo, você fala assim, eu acredito em Deus, isso é uma crença, isso é uma fé, ok. Mas você tem fé para saber o que Deus quer das suas ações, das suas atitudes? Você tem fé para isso? Aí é que está o negócio. Então Deus falou para Josué, Josué, você vai viver da fé, só que tem um detalhe. Para você se conduzir de maneira prudente, você vai ter que guardar as minhas palavras. Porque isso vai fazer você prosperar nos seus caminhos. Se você prosperar, o povo que anda com você vai prosperar juntamente com você. Então quer dizer, ele começou a guardar as palavras de Deus. E guardar as palavras de Deus é o quê? Praticar o que está na Bíblia. Ele começou a agir conforme a Escritura queria. Então ele foi um homem muito prudente. Ele foi conduzido por Deus. Aí você vai se perguntar, pastor, mas Josué, mas o que Deus quer de mim hoje no Novo Testamento? Por onde eu começo? Eu acho que você tem que começar em ler a Escritura
e ouvir com os ouvidos da fé. Porque a Bíblia Sagrada fala que a fé, voltando aqui para Hebreus não, é Romanos, né? Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas todos não ouviram? Mas que digo? Porventura não ouviram? Sim, por certo, pois toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas que digo? Porventura Israel não ouviu? Primeiramente diz Moisés: e eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente disse: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestos a todos os que por mim não perguntavam. A mim não me perguntavam. Bom, o que eu percebo disso? Que poucas pessoas realmente desfrutam da fé que está na Bíblia. Poucas pessoas realmente desfrutam das grandes promessas de prosperidade que estão na Bíblia. Porque elas olham para a igreja de maneira muito religiosa, por exemplo. Vamos lá louvar, vamos lá fazer uma oração. Vamos fazer oração. Eu não sou, presta atenção, não sou contra oração, não sou contra louvor. Mas oração e louvor não edifica a fé. A fé não vem através de você só ouvir um louvor. A Bíblia Sagrada diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas pastor, por que a fé não vem só através do louvor, mas sim por ouvir a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus, a própria Bíblia Sagrada, ela dá indicações de coisas que você não percebe. Por exemplo, o leite, o sólido alimento, são para os perfeitos. Quem são os perfeitos? Aqueles que já desfrutam de uma regalia no Evangelho, que é uma grande prosperidade, uma vida de paz e alegria que muitos não têm. E existem até pessoas que nem crentes são, que leem a Bíblia, têm esse discernimento e desfrutam disso, e crentes não desfrutam. Porque, veja bem, a lei da semeadura, a fé vem pelo ouvir, correto? Até eu acredito que todo mundo entendeu. Porque eu citei ali, e o justo viverá pela fé. Então citei Josué. Josué meditava na lei de Deus de dia e de noite. Para quê? Para prosperar o caminho dele e de maneira prudente ele se conduzisse. Porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Com os ouvidos, meditando, pensando, repensando. Então a fé vem através disso. A fé vem através disso. E quando vem a fé, vem a ação da fé. E é a ação da fé que você precisa para a sua vida mudar. Quantas pessoas que vão ouvir esse vídeo vão falar: bom, é verdade o que o senhor está falando. Tem muita gente que nem crente é e que tem uma vida melhor do que a minha. Porque são pessoas que já têm uma fé consumada, leem a Bíblia, não vão na igreja, não são pessoas religiosas, mas têm a ação da fé. E o que seria a ação da fé? É quando você aprende o que é a fé e você exerce ela. Por exemplo, Hebreus fala muito sobre isso, né? Sobre a fé madura. Hebreus capítulo 5, e no versículo 11, ele fala da fé madura, diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizeres negligentes para ouvir. Então o que a gente tem hoje no meio evangélico? A gente tem muito cantor, muita coisa, mas a gente, na verdade, a gente tem um monte de gente que fala de Deus, mas eles não ensinam. Então o público, eles ficam negligentes por ouvir porque não aprendeu. O evangelho não foi ensinado. Então ele fala de difícil interpretação aqui, ó. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Da qual temos que muitas vezes dizer, quer dizer, muitas vezes repetir. De difícil interpretação, por quanto se fizerem negligentes para ouvir. Então a pregação hoje em dia ela está em escassez. Está escassa a pregação do evangelho. O ensinamento de coisas básicas como batismo, santificação, comunhão com Deus, batismo com o Espírito Santo, espiritualidade, mordomia cristã, doutrina do tempo do fim, que seriam escatologia,
que são doutrinas do tempo do fim. De escatologia você entra no livro das revelações, que é o Apocalipse. O estudo geográfico de alguns lugares da Bíblia, onde estão baseadas algumas revelações de Jesus Cristo, para você entender o modo como Jesus viveu, o modo como ele agiu, por que o profeta profetizou aquilo daquela forma. Então a pregação hoje ela está em escassez. Então a gente tem um público hoje que se faz negligente por ouvir, não porque o público é ruim, porque a gente não tem mais que ensina. Até eu às vezes sinto vontade de ouvir uma pregação e é difícil você achar. Por quê? Porque os nossos ouvidos, eles têm que ser treinados em ouvir a palavra e pensar nela e meditar como Josué pensou. E aí ele continua falando sobre a fé madura. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, aí você para e pensa, quanto tempo faz que você é crente? Quanto tempo faz que você frequenta uma igreja? E desse tempo que você frequenta a igreja, você aprendeu o que referente à fé madura? A fé que faz você prosperar. A fé que automaticamente não só faz você prosperar, mas você não vai viver de barganha, como a gente vê muita coisa, tem muita barganha. Gente vendendo meia dentro da igreja, vendendo cajado. Ah, meu Deus! Que loucura! Mas vamos lá. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, quer dizer, isso que eu estou falando é fato. No meu tempo existiam muitos pastores, muitos pregadores, existia uma grande quantidade de pessoas que pregavam e ensinavam. Hoje você já quase não tem mais grandes líderes religiosos. Por quê? Porque você já não tem mais quem ensina. Se você não tem quem forma, quem ensina, não tem quem aprende. Deixa eu continuar, senão não termina. Eu quero fazer um vídeo rápido falando sobre isso, sobre a fé madura e prosperidade. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessiteis de que vos torneis a ensinar quais sejam... Meu Deus, é isso mesmo. Ainda necessiteis de que vos torneis a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. Volta para o começo. E vos havei feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, que seria a fé madura que ele descreve em Hebreus capítulo 5:13. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Então assim, a gente tem um monte de gente dentro da igreja que só murmura, porque não é experimentado na palavra da justiça. Eu vou dar um exemplo. O que aconteceu com Abraão pode acontecer com você. Pastor, o que aconteceu com Abraão? Abraão, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Então Abraão foi obrigado, junto com a sua esposa, a sair debaixo da proteção do pai e da mãe e viver a sua própria vida e conquistar o seu próprio espaço. Então muitas pessoas têm medo, muitos jovens cristãos, quando casam, eles têm medo de sair, alugar uma casa, tentar constituir uma vida. Eles não têm essa fé. Eles não têm essa fé. Se eles tiverem que sair de um estado, por exemplo, sair do interior de São Paulo para fazer vida aqui em São Paulo. Hoje, poucas pessoas têm medo de fazer isso. Claro, São Paulo hoje quase não é a referência de emprego. Hoje existem várias cidades do Brasil. Mas assim, a fé é isso. Você precisa tomar uma atitude para você não depender de ninguém e viver por conta própria. Isso é ser experimentado na palavra. Abraão foi experimentado nisso. Abraão foi experimentado nisso. Pergunto a vocês. Quem é que quer sair e ter vida própria? Às vezes passa por uma tribulação no casamento, que mora no quintal, mora dentro da casa da mãe. Complicado. Então eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo aqui um relatório de como é a fé das pessoas. Porque você vai ser experimentado como foi Abraão, que teve que sair da sua casa, morar em cabanas, quer dizer, morar de aluguel, tentar a própria vida, como fez Isaac e Jacó. O próprio Jacó depois, a Bíblia Sagrada fala que ele, recebendo a unção do pai, foi ameaçado pelo seu irmão Esaú, e ele foi dormir na cidade que antes chamava Luz, teve uma revelação, morou na casa de Labão, trabalhou para Labão, comeu o pão que o diabo amassou na mão de Labão, porque Labão
mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas no fim das contas, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E dele saiu as 12 tribos. Então assim, todos nós seremos provados de alguma forma. Deus vai experimentar nós na palavra da justiça. Né? Você não está pifando aqui, que coisa. Né? Então nós seremos experimentados na palavra da justiça. Vai chegar uma hora que Deus vai experimentar nós. Mas Deus só experimenta aquelas pessoas que já têm, uma fé sólida. Porque o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, ali continua. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, né, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Então, qual que é a moral da história aqui no texto? A moral da história é o seguinte: quando ele é provado, quando ela é provada, ela não tem medo. Ela não tem ressentimento. Quando ela passa por provação, ela é aprovada porque ela sabe o que fazer. Ela não murmura, ela não xinga. Por quê? A lei da semeadura se cumpre na hora que você é experimentado em certas situações. Então, existem certas situações que você vai ser experimentado, que você pode ser tanto aprovado como reprovado. Isso depende da ação da sua fé. Se é uma fé aprovada ou se é uma fé reprovada. Então, viver da fé é possível? Sim, desde que a sua fé seja experimentada, e quando for experimentada, você não plante coisas ruins. Encerro o vídeo aqui. Espero que todos tenham entendido aqui. Porque a lei da semeadura, meus irmãos, é lei, vale tanto para crente, para quem não é crente. Isso serve para todos nós. Então vamos lá. O justo viverá da fé. Então você ouve a palavra, você crê. Aí você fala, então o pastor falou que eu vou ser experimentado, que eu vou ser provado por Deus. Sim, você vai ser experimentado, você vai ser provado por Deus. Na hora da aprovação, eu não posso murmurar, eu não posso falar coisas inadequadas e ser reprovado na minha fé. Sim. Por quê? Porque a lei da semeadura vale para todas as pessoas, porque é lei. Ele não disse que vale só para quem é ímpio. Ele disse que vale para todas as pessoas. Gálatas capítulo 6, versículo 7 está escrito o seguinte: não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Como que a gente não erra? Foi aquilo que eu citei sobre Josué. Deus falou para Josué: Josué, guarda todas as palavras que estão escritas no livro da lei. Medita de dia e de noite para você pisar no chão de maneira prudente, para você não errar. E se você não errar, você vai prosperar os teus caminhos. E está escrito agora, que eu estou lendo para vocês, Gálatas 6, 7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Aí eu pergunto para você está dentro de uma igreja que não tem nem 18 minutos de ensinamento. Se não aprendeu nada sobre a reação da fé cristã. Porque a reação da fé cristã, quando você tem uma fé madura, você está plantando bons frutos. Você está plantando frutos para edificação. Você está plantando coisas que vão te edificar. Você está passando por uma tempestade, mas a sua casa está edificada sobre a rocha. Porque o que a Bíblia Sagrada fala? Todos aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, assemelhar-o-ei. Vou comparar este homem com um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque o vento vai vir. A chuva vai vir. A tempestade virá. Vai sacudir o chão. Vai tremer a terra. Aleluia! Mas você não será abalado. Você não será confundido. Por quê? Porque a sua fé está edificada na palavra de Deus. Porque você conhece ela. Você tocou na palavra de Deus. Você sentiu a palavra de Deus. E é isso é interessante. E ele continua. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Quer dizer, a pessoa está lá morando de aluguel, passando uma dificuldade tremenda. Em vez da pessoa entender que ela está lutando para chegar a algum lugar,
que ela está sendo testada como Abraão foi testado. Morar de aluguel é morar em cabanas como Isaac e Jacó. O próprio Abraão desceu ao Egito a peregrinar. O que Abraão tinha no Egito? Era morar de aluguel. Isso quando o rei do Egito não pegou a mulher dele, não levou lá para o palácio. Que aflição que ele não ficou. Que ele não podia dizer que era mulher dele, porque senão matava ele. Ah, pastor, mas ele negou a fé. Isso foi antes dele se deitar com Agar. Porque não era para ele ter passado por isso. Depois que ele se deita com Agar, passa aquela tribulação, lá está escrito: então Abraão desce a peregrinar a terra do Egito. Aí, filho, ele foi de novo. Glória a Jesus. Glória a Deus. Continuando o texto. Porque o semeia na sua carne, da sua carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito do espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem. É onde muita gente, é onde muito barco naufraga. Tem pessoa que fala: cansei. Eu cansei. Cansei de ser humilhada, cansei de ser desprezado, cansei de passar por isso, sendo que a pessoa não foi instruída que passaria por isso. Esse é o problema do evangelho de hoje. Ele não é um evangelho que ensina para a pessoa que a fé verdadeira ela é provada como ouro no fogo. Ele fica lá mentindo para a pessoa, dizendo: olha a bênção, olha a vitória, olha a bênção, olha a vitória. Sendo que não vai ter bênção, não vai ter vitória agora. A sua fé terá que ser provada. E na hora da aprovação da sua fé, você não vai poder plantar na sua carne. Você vai ter que plantar no espírito. Isso. E não nos cansemos de fazer o bem. Porque a seu tempo nós ceifaremos. Se não houvermos desfalecido. Então, a pessoa que tem uma fé já madura, sólida em Deus, é uma fé que a pessoa vai viver dela. Por quê? Porque a pessoa vai passar por desprezo e não vai desprezar. Os seus inimigos vão se levantar, você não vai amaldiçoar seus inimigos, você vai orar pelos seus inimigos. Não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem, porque fazendo isso, amontoará brasas de fogo sobre a vossa cabeça. O que significa? Deus vai tirar você de uma situação de humilhação, porque Ele viu que durante todo o tempo da sua humilhação, você plantou bondade, mansidão, você plantou caridade, você ajudou as pessoas que precisavam. Ninguém te ajudou, mas você ajudou. E aí Deus fala: esta fé é aprovada. Então Deus tira você do desprezo e coloca você numa situação de glória, de status. Deus tira você do lugar de vergonha e coloca você num lugar de honra. Deus tira você da situação de desprezo material e coloca você numa situação de bênção, de prosperidade. Por quê? Porque a sua fé é madura. Porque no tempo certo você plantou o que era certo. Isso é a fé madura. Posso viver da fé? Sim, desde que ela seja madura para plantar bons frutos para o seu futuro. Desde já, obrigado a todos vocês que têm curtido o meu canal, deixado o seu like. Fica com Deus, em nome de Jesus Cristo.